pouca gente sabe, mas os problemas de coluna são o segundo motivo que mais levam pessoas ao médico. Ficam atrás apenas das dores de cabeça. Para falar sobre esse assunto, o programa Entrevista Especial conversou com um especialista, o Dr. Matheus Lopes. Confira. Doutor, nós estamos num momento em que os cuidados com a saúde estão sendo redobrados, principalmente por conta da pandemia. E a todo mês a gente também vê campanhas temáticas de problemas específicos. Só que como jornalista, como quem lê diariamente as notícias, pouco se vê sobre orientações ou campanhas sobre problemas de coluna. E primeiro, então, eu queria que o senhor falasse, contextualizasse. É um problema comum entre as pessoas no dia a dia, até por conta de algumas posturas, alguns procedimentos, comportamentos errados, mas que ainda não se tem o devido cuidado? Perfeito, excelente pergunta. A dor lombar em si, né, manifesta aí o principal problema de coluna que a gente vê, é a segunda maior causa de procura de atendimento médico, só perde para dor de cabeça. Então, durante a vida, pelo menos aí 80% da população vai experimentar em algum momento um episódio de dor lombar. Tá? Pode ser isolado ou pode ser mesmo um problema persistente de coluna. E boa parte dessas dores vão ser devido a problemas mecânico-posturais, que a gente chama. E nisso se inclui, então, os problemas do dia a dia de sobrecarga da coluna, de posturas viciosas ou de lesões na parte física mesmo da coluna, que compreende não só os ossos, né, da coluna que precisa fazer o movimento da gente sustentar o nosso peso, mas também os ligamentos, a parte do disco intervertebral e a musculatura em volta. Então, desde contusões, né, lesões ligamentares e musculares, até mesmo problemas como hérnias de disco, que é uma das patologias mais comuns de coluna para trazer em si o problema da dor, elas vão acontecer ao longo da vida da maioria das pessoas. O senhor citou um dado importante, é o segundo problema que as pessoas mais se queixam. Baseado nesse dado e nessa repetição, falta ainda campanhas de orientação, até por conta do poder público mesmo, da saúde pública? Bastante, bastante. A gente vê que há uma desinformação no geral da população, principalmente em relação aos fatores que contribuem para gerar esse problema, como, por exemplo, o excesso de peso. Então, quem é que nunca viu aí pessoas, basta sair na rua que a gente vê inúmeras pessoas com sobrepeso, obesidade, né? Tabagismo também afeta bastante o tecido conjuntivo do nosso corpo, né, que faz essa elasticidade, né, no dia a dia. Então, fatores como o sedentarismo. Então, há um estímulo das autoridades públicas para a prática de exercício, basta a gente ver as Olimpíadas aí e ver a dificuldade que se tem de praticar atividade física aqui no Brasil, isso de um nível profissional, se imagina, então, em um nível amador, de até mesmo de saúde pública, né? Então, medidas de incentivo, de controle de peso, de medidas laborais que a gente tem no trabalho de, por exemplo, a cadeira que o funcionário senta, a forma que ele vai fazer aquela atividade ali, extenuante muitas vezes, ou repetitiva. Então, isso ao longo de muitos anos, certamente pode trazer algum tipo de lesão no nosso corpo, que nada mais é do que um sistema mecânico, né, de sustentação e de resistência às cargas e forças que são aplicadas ao nosso corpo no dia a dia. Então, ao a gente estar sentado, então a gente está sustentando uma pressão na nossa coluna, na nossa bacia, né, e sobre os elementos que ali constituem a coluna. Então, é muito importante frisar que medidas não só de saúde pública, como até mesmo orientações familiares para as pessoas na sua casa, como, por exemplo, agora no home office, que se tem bastante gente trabalhando de casa. Então, é muito importante a gente ter uma estrutura, né, física, ambiental, que favoreça a não ter lesões, por exemplo, na coluna e a não ter lesões musculares que limitem a prática, por exemplo, de uma atividade física saudável. E agora, essas medidas de restrição social, isolamento e principalmente home office, agravaram essa situação?
Sim, observamos no início, né, uma certa fuga dos pacientes do tratamento médico, né, então houve um absenteísmo importante de todas as patologias por um certo medo, receio de sair, e com as mudanças da rotina mesmo, além dos problemas psíquicos que a pandemia trouxe, como, por exemplo, aumento e muito da ansiedade, problemas de depressão, aí começaram-se, então, a ter as lesões musculares de pessoas que ficam o dia inteiro enclausuradas, né, em casa, sem praticar uma atividade física, sem se alongar. Então, e aí veio a ansiedade, com sedentarismo, alimenta demais ou alimentos mais calóricos, pessoas ganham peso e não conseguem fazer atividade física, e vem a dor, e a dor entra num ciclo vicioso, né? Que aí culmina, então, a procura do atendimento médico por alguma lesão ou dor na coluna, que pode ser aguda ou crônica. Então, a dor que persiste, né, por mais de 3 meses é uma dor crônica, e essa dor traz muitos outros problemas do dia a dia. Então, a gente observa muito o aumento da dor crônica, agora já como uma complicação da pandemia, né? E pessoas que perderam o segmento no tratamento, que pioraram a sua saúde no geral. Agora, a título de alerta, então, aproveitando esse gancho que o senhor deu, o quão grave pode chegar uma situação em causas extremas, até para as pessoas, né, se conscientizarem e ficarem atentas ao perigo, aos riscos que um problema na coluna pode trazer para a vida dela. O quão grave pode ser, o quão um problema na coluna pode comprometer a vida de uma pessoa. Precisamos ter consciência, né, de que a coluna nos dá a liberdade de ir e vir, da gente ficar de pé, a gente andar, correr, praticar atividade física e viver com qualidade de vida sem dor. Então, uma vez que a lesão na coluna pode, por exemplo, incapacitar a pessoa de mexer uma perna, quando pega, por exemplo, a coluna lombar, pode também, se pegar a coluna cervical, afetar o movimento da mão ou do braço. Então, lesões, principalmente por hérnias que causam, por exemplo, uma síndrome de caldequina, podem levar a pessoa até mesmo ficar paraplégica, cadeira de rodas, sem controlar os esfíncteres, né? E só que, felizmente, essa não é a lesão mais comum, mas pode acontecer em algumas circunstâncias mais extremas, ou até mesmo lesões, fraturas na coluna. Então, por exemplo, uma fratura é muito incapacitante, e ela é mais comum em pacientes idosos que têm osteoporose. Então, os idosos foram os que mais sofreram nessa pandemia. Então, a baixa exposição à luz solar, a carência de vitamina D, de cálcio e a falta de atividade física aumenta o risco de fraturas. Então, um simples tropeço em casa em um paciente idoso pode fraturar o fêmur ou a coluna, e isso em 40% das vezes levar ao óbito. Então, é muito grave as lesões que podem acontecer na coluna, afetando principalmente medula espinhal e nervos. Legal essa dica, né? Aliás, dicas de saúde são sempre importantes. E continue ligado, porque aqui você sempre tem especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima!